suporte também a essa criança. E em terceiro lugar, o sonho dessa criança de sair daquela condição de miséria e ser alguém feliz. Então isso aí, Rose, eu acho que deu bem para você, vamos dizer, compreender essa palavra resiliência. Mas eu gostaria de contar para vocês como nasceu o livro. Que o livro ela não nasce assim um passo de mágico, não. Ele é gestado numa situação. Então, a partir de 2003, eu passei por um grande momento de sofrimento, que ocorreu um acidente muito grande. Inclusive, eu estava com a minha mãe e a cuidadora dela. Neste acidente de carro muito grande, numa serra, e quase que eu caía assim, com o carro no precipício, mas uma pedra sustentou o carro. Então eu acho que essa pedra assim, foi com uma mão de Deus, que disse assim, tu ainda tem muita coisa a fazer nesta vida. E esta pedra sustentou o carro e não deixou o carro virar para o grande precipício. Então, a partir desse acidente, começou um ciclo na minha vida de sofrimento, mas de muito sofrimento. Basta dizer que minha mãe passou 4 meses numa UTI do hospital por causa do acidente e eu estava dirigindo. Então, a minha cabecinha, aquela dor, aquele sofrimento, eu dormi na direção, que estava muito cansada, e as consequências deste acidente. Depois de 3 anos, em 2006, mamãe é acometida de Alzheimer. E eu, como gerontóloga, compreendendo todo o problema da Alzheimer, eu sofria muito, porque minha mãe era uma pessoa de uma personalidade iluminada. Ela era de um otimismo extraordinário. E ela me passou muito os valores da alegria, do otimismo, né? E minha mãe passou a ser, com Alzheimer, a ser uma pessoa triste, muito triste. E aquela tristeza da minha mãe, aquela maneira, ela perdendo a memória e o poder de comunicação que ela tinha, foi um grande sofrimento para mim. 2006, mamãe morre. Eu sofro terrivelmente com a morte dela. E quando ela morre no dia 22 de dezembro, mamãe morre. E no dia 26 de dezembro, meu querido esposo é internado, gravemente doente no hospital. Quer dizer, eu não pude nem curtir a dor do luto da minha mãe, já com medo de perder o meu esposo. Então, no meio de todo esse sofrimento que o Mourão passou, teve que passar por uma operação cardíaca de ponte de safena, depois ele teve que passar mais de 2 anos em hemodiálise. E quando eu comecei a estudar a questão da resiliência, porque nesse tempo, para poder suportar o sofrimento, eu fui fazer a faculdade de psicologia. E ao fazer a faculdade de psicologia, ao sair do meio do sofrimento, eu me inspirava em adquirindo novos conhecimentos, fazendo novas amizades. Então foi o suporte que eu encontrei para suportar o sofrimento encadeado que eu estava passando neste ciclo de vida que eu estava vivendo. E aí nasce o livro. O livro nasce dessa minha vontade de resistir, de não entregar os pontos, de ajudar minha mãe e ajudar o Mourão também. Eu me lembro que o Mourão sofria muito quando ele ia fazer hemodiálise, porque ele ficava 4 horas preso a uma máquina. Um homem, vocês não conhecem o Mourão, vocês aqui do Rio, mas o Mourão é um homem extraordinariamente assim, vamos dizer, ativo. Ele é antropólogo, ele é psiquiatra, ele é médico, ele controla o carro. Então, um homem de muita atividade, de repente ficar preso a uma máquina durante 4 horas. E foi nesse momento que eu tive a ideia de dizer: meu filho, você passou tantos anos querendo ler os clássicos e não tinha tempo, aproveite ler os clássicos agora, enquanto você faz hemodiálise. E foi aí que eu comprei livros da boa literatura, todos os clássicos, e ele passou a ler enquanto fazia hemodiálise. Bem, olha aí, a literatura, boa literatura, ajudando o Mourão a suportar o sofrimento de passar 4 horas preso ao hemodiálise e reforçando a sua resiliência. Então eu quero que vocês entendam aí que ler a literatura, foi uma estratégia de coping
Foi um suporte que ele encontrou para dar, vamos dizer, prazer no meio do sofrimento. Então, a resiliência, ela anda assim em paralelo com o coping. O coping é toda e qualquer atividade que eu faço no meio do sofrimento e que me dá prazer e que me dá alegria e que reforça, vamos dizer, esse meu ânimo interior para suportar o sofrimento. Vou dar outro exemplo a vocês. Eu sou psicóloga e eu comecei a atender uma pessoa que estava com a mãe e estava com Alzheimer. Eu me identifiquei muito com ela porque eu tinha passado também com problemas de minha mãe com Alzheimer. Eu perguntei a ela sofrendo terrivelmente porque ela era filha única e como filha única ela não podia passar a responsabilidade para outra pessoa. Ela tinha que enfrentar aquele grande sofrimento e ela não podia passar a responsabilidade para outra pessoa. Então o que é que acontece? Eu perguntei para ela, o que é que você gosta de fazer? O que é que lhe dá prazer? Eu disse, mas eu não posso, porque eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho medo que a cuidadora faça judiação com ela, né? E eu disse assim, não, mas você precisa sair um pouco, respirar, para poder suportar melhor esse sofrimento. Ela se lembrou, eu adoraria aprender a dançar. Então vá aprender a dançar. E ela aprendeu a dançar. Então depois ela me dizia que no momento da aula da dança de salão, era um momento que ela esquecia o sofrimento e ela tinha boas recordações e que alimentava a alma dela. Então, a dança de salão foi uma estratégia de coping, que é o suporte que eu tenho. Eu quero que vocês entendam isso. O coping, ele está aliado à alegria, ele está aliado ao prazer. É que, por exemplo, uma família que passa por perdas econômicas muito grandes, mas no dia do aniversário, esquece um pouco, fazendo a reunião da família, fazendo, vamos dizer, um grande almoço. Aquela reunião, aquele grande almoço, apesar de custar um pouco para aquela família, mas é um momento, é uma estratégia de corpo, porque através da afetividade, da alegria do encontro, esquece um pouco os problemas econômicos. Estão entendendo aí? Então, o corpo me ajuda a suportar o sofrimento. E a resiliência é a minha capacidade de administrar e de administrar e ver saídas. Como eu posso sair? Como eu posso crescer? O que eu posso aprender? Eu vou dar outro exemplo a vocês, do grande maestro que vocês conhecem, que é João Carlos Martins, né? O João Carlos Martins era um grande, vamos dizer, hoje ele é maestro, mas ele foi um grande executor das peças de Bach, né? Ele era conhecido como concertista de peças de Bach. Então, uma vez, ele jogando em 1970, ele jogando futebol, ele cai sobre a mão direita e perde completamente a habilidade de tocar com a mão direita. Foi um grande sofrimento para ele. Mas ele consegue exercitar a mão esquerda. E ele cria um método de passar a tocar com a mão esquerda. Mas depois de 8 anos, em 1978, ele tem a doença LER, que é a doença da repetição do mesmo exercício. Então ele não pode mais tocar com a mão esquerda. Então ele sofre mais uma vez e tudo, mas ele consegue voltar a tocar com esses 2 dedos, né? Volta a tocar com esses 2 dedos. Mas no concerto na Bulgária, ele é assaltado, leva um tiro e ele fica realmente hospitalizado durante muito tempo. Ele tem que reprogramar todo o cérebro dele para ele poder voltar a tocar. Mas alguns anos depois, um tumor no cérebro. Olha aí a sequência de sofrimento na vida de João Carlos Martins. Quando ele tem um tumor no cérebro, aí e faz a operação e tudo, o médico chega para ele e diz assim, olha, você não pode mais tocar. Foi o maior sofrimento da vida dele, porque a vida dele é a música. Ele vivia tocando, era um prazer que ele tinha
Então ele pede à família para se retirar. Ele entra em profunda reflexão e naquele momento ele se entrega a Deus e pede a Deus para iluminar, porque Deus sabia o quanto a música era importante para ele. E nesse momento nasce a ideia: já que eu não posso tocar, eu posso ser maestro. Está vendo aí a saída que ele encontrou? Mas não só essa saída de ser maestro. Então, aos 63 anos de idade, ele reinventa a vida dele, aprende a ser maestro, mas não aprende a ser só maestro, mais bonito. Já que essas mãos não tocam mais, eu vou ensinar crianças da favela a tocar. E ele escolhe 1.500 crianças da favela e transforma essas 1.500 crianças, seleciona e transforma na Orquestra Filarmônica Bacana de SESI de São Paulo. Então, esse exemplo é o exemplo mais lindo que eu encontro assim para essa noite, vou falar para vocês, de resiliência e estratégia de Kolbe. Qual foi a grande estratégia de Kolbe para João Carlos Martins? Ser maestro, né? Mas depois, como foi que ele transcendeu essa situação? Ensinando as crianças de baixa renda a tocar. E hoje essas crianças estão com 17 e 22 anos e fazem essa bela orquestra que todos nós conhecemos. E o João Carlos continua, ele não consegue segurar a batuta. E ele criou, de uma maneira extraordinariamente feliz, o dedo indicador, que é a batuta. Então, esse não entregar os pontos, essa vontade interior de, mesmo na dor, eu encontrar uma saída e ser feliz, isso é que se chama resiliência. Então, eu acho que eu me fiz entender e eu quero dizer a vocês que a minha alegria é muito grande de estar com esse público tão assim, tão atento, que de maneira tão carinhosa me acolhe, e que eu estou muito feliz essa noite em poder compartilhar com vocês essa minha pequena conquista, que é o meu primeiro livro e que eu escrevo na minha terceira idade. Então, isso me dá assim, uma felicidade muito grande em poder divulgar isso. Eu agradeço a Rose de me dar esse espaço para comunicar a vocês. E fico muito feliz de ver aqui meus amigos, Carlos Alberto, Lígia, Pi, a sua família aqui também, minha filha Bebel, Meides, a Lu, que veio também de uma maneira tão delicada, a gente se encontrou no domingo, né? E obrigada à filha da Rose, que também organizou de uma maneira tão bem. E a Penha, cadê a Penha? Que está por trás de toda essa organização. Obrigada, muito obrigada. Na hora que você faz seu momento estrela, se esconde. Ai, ai, ai. Gente.